E eu quero começar declarando essa palavra profética. Abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Aleluia. O Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. E eu venho nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, horário que você estiver ouvindo, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu venho em nome daquele que é poderoso e invencível nas batalhas. Eu venho em nome daquele que é o general dos generais. Eu venho em nome daquele que é o médico dos médicos. Mas eu venho principalmente em nome do meu Pai, convocar você para esse tempo que temos vivido, que sem dúvida é um tempo de batalha espiritual. E eu quero que você abra a tua Bíblia, primeiramente capítulo 6 do livro de Efésios, no versículo 12. Ele diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Esse texto nos deixa muito claro que existe batalha espiritual. E esse tempo que temos vivido, com certeza, é um tempo de batalha espiritual. E assim como diz aqui em Efésios, eu quero dizer para você, essa batalha não é contra homens, são contra circunstâncias meramente humanas, não é apenas contra um vírus, não é apenas contra leis, não é apenas contra autoridades. Não. Na verdade, não é nada contra essas questões, mas é uma luta e uma batalha espiritual. E por isso Deus está nos orientando que só é possível vencermos esse tipo de guerra se nós realmente nos vestirmos da armadura de Deus e lutarmos com as armas corretas. E é por isso que eu orei ao Senhor e eu falei: Pai, é tempo realmente de nós abrirmos os nossos olhos espirituais. Às vezes nós apenas contemplamos e vemos com os olhos naturais as circunstâncias naturais. Mas nós estamos no ano do sobrenatural. E estamos no desafio de aprendermos a viver constantemente no sobrenatural. Então essa batalha, ela é sobrenatural. E só se vence no sobrenatural. Quando eu olhei para isso, o Senhor me lembrou de algumas armas de guerra que já temos aprendido a utilizar nessa guerra espiritual. Não tem uma ordem cronológica, uma ordem de importância, mas eu quero citar aqui algumas. A primeira que vem sempre ao meu coração é a adoração. E sempre que eu começo algum tipo de batalha espiritual, enquanto estou orando, eu começo com a adoração. E nós passamos muitos anos aqui como igreja, como corpo, aprendendo e desenvolvendo um espírito de adorador. E a palavra de Deus diz que o Senhor busca aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vivemos coisas maravilhosas e temos buscado viver um nível de adoração profunda, verdadeira, no Espírito, gerada pelo próprio Espírito, que realmente nos conecte a Deus. E já temos tido essa revelação, e claro que temos muito a crescer e temos buscado por isso. Mas o Senhor também me falou da arma da oração. E tem sido um tempo onde Deus tem nos desafiado a partir desse projeto que veio dos 6 passos e de 6 em 6 horas estarmos orando juntos. Já tínhamos o ministério de intercessão na nossa casa, nessa igreja. Mas eu creio que não só aqui, mas nas igrejas de forma geral, na igreja de Cristo na terra, Deus está levantando mais forte esse ministério de oração e de intercessão. Realmente necessitamos de crescer em oração, de entender que oração não é um
momento ritualístico, mas é um estilo de vida. E nós temos buscado por isso. E a cada 6 horas temos orado. Todo o nosso ministério de intercessão, em todo o tempo, está em oração também. E temos buscado desenvolver também essa arma. A outra arma importantíssima, e que foi o foco do ano passado aqui na nossa igreja, a maturidade através da palavra, essa outra arma é a palavra de Deus. E quando o ano passado nós focamos de uma forma bem intensa, o fato de que o próprio Jesus dizia que a geração perecia por falta de conhecimento da palavra. E que era a palavra que testificaria sobre quem Jesus é. E se não tivermos essa convicção na palavra, o conhecimento realmente, não apenas intelectual, mas revelação da palavra no nosso espírito, pereceremos no meio da guerra, porque seremos atingidos facilmente. Porém, o próprio Jesus nos deu exemplo lá no deserto, quando ele foi tentado e provado pelo próprio Satanás diretamente. Em todo o tempo, como foi que ele venceu? Usando a palavra de Deus. E a cada tentação ele dizia, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. Porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele lutava e se defendia e atacava através da palavra de Deus os dardos inflamados de Satanás na sua mente, no seu corpo, na sua alma, nos seus sentimentos. Então, o próprio Jesus utilizou e nos deixou o exemplo da palavra como uma arma de guerra. Mas existe uma outra, que por muitas vezes ela fica um tanto quanto encostada. E é uma arma extremamente poderosa, emocional, que de vez em quando a gente usa e a gente nem sabe muito bem como usar, ou talvez nem tem muito entendimento pela palavra do que significa. E Deus, então, esses tempos atrás, nesses dias, enquanto estávamos fazendo a oração de 6 em 6 horas, o Pai me ministrou especificamente sobre a força e o poder e a verdadeira revelação do jejum nas nossas vidas. E, amados, eu confesso para você que talvez de todas essas, realmente é a que eu ainda, não que eu não a uso, mas ainda não a uso na intensidade, na frequência e com a revelação, até há uns dias atrás, como agora eu já estou tendo e desenvolvendo. Então, é um processo de crescimento, nós estamos em treinamento. Essa palavra não é para te acusar, não é para você se sentir acuado, por mais que às vezes seja isso que Satanás tenta fazer com a gente. Está vendo como você não sabe lutar? Está vendo como você é fraco? Está vendo como você não pode? E essa é a maior estratégia dele, mentir sobre a nossa própria identidade. Mas é aí que precisamos nos voltar para a palavra e dizer, o meu Pai está me treinando para que eu possa ser vitorioso nessa guerra ao lado dele. Porque ele já é invencível, ele já é vitorioso. Toda a guerra já foi conquistada, a vitória lá na cruz. Então, quando ele está nos convocando agora, é para que nós nos apropriemos de toda a verdade já revelada na cruz, para vivermos este momento agora e trazermos para o mundo terreno físico a vitória que já é real no mundo espiritual. Amém? Você crê nessa palavra? Por isso que nessa hora, eu quero primeiramente falar para você sobre os princípios bíblicos que envolvem essa arma chamada jejum. O jejum, ele não é uma obrigação religiosa. Se você não cumprir, você cai na hierarquia espiritual, no teu status espiritual. O jejum, ele é uma arma apresentada e você usa ou não. É um convite. Porém, quando eu olho para a palavra de Deus, eu quero citar aqui apenas um versículo, em Mateus 6, 17 e 18, que diz assim: e quando jejuares, teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É o próprio Jesus falando. E ele fala com uma naturalidade, como que sendo algo comum. E não temos tempo para tudo aqui, mas se você percorrer todo o Velho e o Novo Testamento, você vai ver o jejum como um hábito espiritual frequente e natural para o povo de Deus. Ele realmente fazia parte da vida deles de uma forma simples. Talvez é algo a mais que Deus queira que a gente descomplique da nossa vida espiritual, da nossa realidade de revelação
espiritual e possamos olhar de um outro ângulo, com uma revelação realmente profunda que vem de Deus, e não de uma forma religiosa. Em Mateus 5,6, ele também diz assim, o próprio Jesus: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E quando eu olho aqui, eu consigo então fazer uma conexão de um Jesus que olhava para o jejum de uma forma mais leve e natural, porque ele tinha uma prioridade muito correta dentro dele sobre aquilo que realmente ele tinha fome. E eu percebi então que o que deve mover o nosso coração na nossa vida espiritual sempre é o nosso relacionamento com Deus. E aqui está um segredo. Se nós realmente tivermos fome da presença, se nós realmente tivermos fome de conhecer Deus mais intimamente, se nós realmente tivermos fome de ver o que Deus é se manifestar na terra, se nós tivermos realmente fome e sede das verdades de Deus, da justiça de Deus, do reino de Deus se manifestar entre nós, esta fome, ela nos levará a jejuar. Olha que loucura. Sabe por quê? Porque será algo movido de dentro para fora, e não um comportamento religioso que é desenvolvido, tentado só ser aprendido como um hábito. Porque isso, até para uma dieta, a gente muitas vezes faz, se priva de alimento. Então, o foco não é a privação do alimento terreno. O foco é a fome de Deus, da justiça e da verdade do reino de Deus na terra. E por isso conseguiremos então olhar de um outro ângulo para o desejo de jejuar. Nós teremos e desenvolveremos um prazer em saber que existe algo nos esperando, um pão diferente que vai nos alimentar. E quando eu olho para o jejum dessa forma, então eu começo a olhar de outro ângulo. E agora eu espero e eu clamo pela verdade do Espírito. Que aqui é onde você está, aí é onde você está. O Espírito te toque agora na sua mente, de tal forma que você olhe para essa palavra com desejo. Uau, se jejum vem de Deus, se jejum é propósito, e se jejum vai me conectar a coisas diferentes que eu estou buscando, então eu quero isso para a minha vida. Sabe, eu ouvi alguns testemunhos, e um muito específico me chamou a atenção, dessa luta em viver o jejum e viver a revelação do jejum. E uma pessoa foi muito sincera e transparente, é assim mesmo que a gente tem que ser, e ela disse: pastor, eu confesso que eu comecei a ouvir a tua live dos 6 passos no dia que você estava falando sobre o jejum, e eu desliguei e parei de ouvir. Aquilo me chocou. E é interessante, porque o Espírito tinha me dado um discernimento que isso poderia acontecer. E é por isso que agora eu chamo a tua atenção. Tudo que Satanás não quer é que você conheça as estratégias de Deus para vencer a guerra contra ele. E é por isso que muitas vezes, quando uma palavra de treinamento de guerra vem para nós, às vezes nós queremos fugir por medo, ou por não sermos confrontados em alguma coisa, ou por termos já uma aflição religiosa em receber palavras e aquilo cair como peso para nós. Mas não é isso que Deus quer. Então, como diz a palavra, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem olhos, que sejam abertos agora para enxergar a verdade sobre isso. E eu te incentivo a continuar aí, a continuar conectado com o Espírito e ouvindo a voz dele e dizendo: sim, Deus, eu quero entrar fundo nessa revelação. E aqui, amados, eu descobri o porquê que às vezes a gente tem essa resistência. Porque aquela pessoa que deu esse depoimento tão honesto e tão sincero, e muitos de nós sentimos, mas não falamos, não é verdade? Mas quantas vezes eu também senti isso? Às vezes a gente resiste, quase que inconscientemente, no nosso espírito, a algumas verdades do reino. E por que isso acontece? Porque existem algumas coisas muito específicas, como jejum, como vida de oração, como perdão, como reconciliação, que atinge um lugar muito específico dentro de nós. O nosso orgulho, o nosso ego, aquilo que nós tentamos sustentar com as nossas próprias forças, como um conhecimento humano dentro de nós.
E quando as verdades de Deus vêm, a palavra diz que a verdade de Deus ela vem para ela romper com o conhecimento deste século na nossa mente e para trazer a revelação do Espírito. Mas a nossa mente humana, intelectual, racionalizada, e o nosso coração endurecido pelo humanismo, tenta resistir a essas verdades. E eu descobri então que por isso que a primeira e grande função de Deus ter dado a arma chamada jejum para nós é confrontar o nosso orgulho e nos levar a um lugar de humilhação. Como que isso acontece, pastor? Eu quero que você leia Salmo 35, no capítulo 13, que diz assim: quando estavam doentes, o salmista falando, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua própria mãe. Veja que até o contexto é semelhante ao que está acontecendo com a gente. Tantas pessoas doentes por quem temos lamentado e clamado. Mas ele traz um detalhe em toda a sua descrição de quebrantamento. Ele diz assim: eu me humilho com o jejum e me recolho em oração. Então eu percebo que não tem como vivenciar a realidade do jejum sem confrontarmos essas nossas estruturas de orgulho. E aqui eu vejo algumas coisas muito práticas que eu vivi e porventura você possa ter vivido em algum momento. Você já se perguntou em alguns momentos, poxa, mas jejuar nessa fase, nessa época da vida é muito diferente do que na época de Jesus. Lá parece que a vida era mais calma, aqui a vida é mais agitada, lá era o Oriente, aqui é o Ocidente, a vida, a cultura é totalmente diferente, e a gente começa com certos argumentos. E de repente a gente fala, não, mas na verdade eu tenho muita atividade, e eu me peguei na última proclamação do jejum, inconscientemente me perguntando isso e me questionando, mas será que eu vou conseguir? Porque afinal de contas, tem tantas coisas para serem feitas. Amados, isso não é verdade. Isso não é verdade, é uma mentira, é uma falsa crença colocada dentro de nós. É o contrário, naquela época não se tinha carros, andava-se a pé, todo o tempo, eles faziam exercício o tempo todo. Jesus tinha uma vida intensa de atividade, a ponto de um dia ele estar com fome e ele diz, não vou comer agora, porque a minha comida é fazer a vontade de Deus. Então, a realidade naquela época, sim, se não mais do que a nossa, era muito agitada e exigia deles muito esforço físico, realmente. Então, essa é uma falsa crença, mas que é manifestada dentro de nós como um desses frutos do orgulho religioso. A outra coisa que eu percebi é a gente não gostar de se ver fraco. E eu me lembro que certa vez eu perguntei para um profeta, amigo nosso, e eu perguntei assim, na minha visão, com uma singeleza, com uma verdade, querendo saber como fazer o jejum, sem não me sentir fraca. Se tinha uma estratégia, uma forma que ele fazia, eu queria aprender para que eu não me sentisse tão fraca, para que eu não ficasse mal, para que eu não ficasse com a sensação de pressão baixa, porque eu tinha muita pressão baixa, e tentando achar argumentos. E ele olhou bem para mim e ele respondeu, não tem como. Por mais que você faça correto, um dos objetivos do jejum é realmente você lidar com essa fraqueza no corpo, com essa sensação da mente um pouco mais lenta. E ele disse, tem um propósito com isso. E ele foi simples na resposta. Mas ao longo desses anos que eu tenho aprendido sobre como jejuar, eu percebi algo. Precisa fazer parte e a gente rejeita, porque é ruim se sentir assim. Isso expõe a nossa fraqueza, a fragilidade do nosso corpo humano. Isso expõe a fragilidade da nossa intelectualidade. Amados, se muitas vezes a gente ficar sem o alimento ou sem alguma necessidade básica, nós podemos perecer facilmente. O nosso corpo ele é facilmente corruptível, corrompido. Veja quando uma enfermidade chega, um vírus. Não sei se você já teve curiosidade de ver o tamanho desse vírus, amado, microscópico.
Olha o estrago que ele está fazendo, os maiores cientistas ainda estão lutando contra ele. Olha a AIDS, olha o câncer, doenças que há séculos estão nos perseguindo e que ainda não temos respostas. Isso fala da fragilidade do corpo humano. E quando nós jejuamos, isso é exposto. Mas nós precisamos enfrentar essa fraqueza, nós precisamos olhar para essa fraqueza e perceber, Deus, realmente existe uma fraqueza. O jejum nos leva a nos confrontar com a nossa humanidade e a reconhecer que somos tão pequenos e frágeis sem a presença do Espírito Santo. Mas existe um outro nível que o jejum também nos leva. Ele leva a nos desnudar a alma. Você já se sentiu às vezes muito irritado quando não come? Você já se sentiu às vezes fazendo coisas que você não faria quando você não está comendo ou dormindo? Você percebe a tua alma reagir a situações de uma forma diferente, ficar irritado, ficar mal-humorado, às vezes responder de uma forma que você não responderia. Parece que expõe também as deficiências da nossa alma. E às vezes coisas que estão escondidas e que às vezes a gente administra, elas aparecem nessa hora. Mas também é um desnudar do nosso espírito, porque são as fraquezas também do nosso espírito que surgem. E eu costumo dizer que aqueles pecados ocultos a nós mesmos, que nós não conseguimos ver, não conseguimos perceber e ter revelação sozinhos, quando jejuamos, o Espírito Santo que intercede por nós, faz com que esse pecado venha à luz, para que nós enxerguemos. Queridos, e aqui está uma coisa que às vezes a gente não gosta também. E eu lembro, um período, eu e o pastor Marcelo nos retiramos para um lugar, para um mês sabático, de estarmos apenas com o Senhor, ouvindo a palavra, internados. Sabe aquele internamento em Deus? Foram aqueles dias. E nós tiramos 3 dias para jejuar completamente. Mas eu confesso para você que, a princípio, sabe qual era a nossa motivação? Agora nós vamos voar. Nós vamos voar nas asas do Espírito, nós vamos conhecer já de cara todos os segredos de Deus e vamos ter as estratégias de Deus já de cara. Mas não, a primeira coisa que começou a acontecer foi a revelação do nosso coração para nós mesmos. E aqui eu me lembro de um texto que talvez eu leia aqui mais à frente, que a palavra de Deus diz: rasgai os corações. Quando jejuamos, nós rasgamos o coração. É como que uma cirurgia que o Espírito Santo faz assim, ó. Eu imagino o coração sendo aberto cirurgicamente pelo Espírito e escancarado para nós mesmos. E Ele não faz isso para mostrar para nós e nos fazer mal, queridos. Ele faz isso para não ficar oculto, porque se ficar oculto nós não podemos nos arrepender. Mas se nós enxergarmos, há uma chance de nos derramarmos, nos quebrantarmos, nos arrependermos e a glória de Deus e a graça nos alcançar. E é esse o objetivo do Pai. Então o jejum também faz isso, ele desnuda o nosso espírito e os nossos pecados. Esses dias de jejum, eu tive 2 sonhos, ou melhor, pesadelos. Eu queria ter um sonho profético. Já de cara, eu queria ter um sonho de revelação de algo que eu tenho pedido a Deus. Mas os 2 sonhos, ou melhor, eu chamei de pesadelos, que eu tive, à medida que eu orei ao Senhor, eu percebi revelações de coisas da minha alma que ainda precisavam ser curadas por Deus. Níveis ainda de insegurança que precisam ser curadas por Deus. No primeiro momento eu me debati, mas logo em seguida eu entendi a estratégia de Deus. Esteja atento. Às vezes você também pode estar tendo essas percepções e ficar mal e deixar que o diabo te engane. Não, se existem coisas, escute bem, até mesmo se Satanás vier te tentar, como fez com Jó, pela autorização de Deus, pode ser que haja um objetivo. Até mesmo com os inimigos que nos atacam, nós podemos ter um propósito de aprendizado, de olharmos para nós mesmos e enxergarmos algo que Deus está mostrando. Então, sim, parece um paradoxo o jejum. Primeiro, ele nos aponta para a fraqueza, para o quebrantamento. Mas depois, ele nos aponta
para um espírito forte, fortalecido e sensível ao Espírito Santo. É necessário apagar a carne para que a gente possa alavancar, incendiar o Espírito Santo dentro do nosso espírito. E esse parece um paradoxo. O reino de Deus, ele trabalha com paradoxos. Primeiro ele fala, tem que perder para ganhar. Aquele que quiser perder sua vida, irá ganhá-la. Ele fala, é melhor dar do que receber. E agora ele fala, primeiro você precisa morrer para você mesmo através do jejum. E então meu espírito será vivificado dentro de você. Aquilo que você tanto deseja. Agora, a outra realidade que nos acomete e muitas vezes nos impede o jejum é assim, eu não vou conseguir. Ah, pastora, vocês conseguem, vocês são fortes, vocês isso, a gente tem uma visão equivocada. E eu costumo dizer essa frase, entre aspas, eu não consigo, ela é mais uma mentira da alma. Não existe essa realidade no mundo espiritual. Porque através de Cristo, a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu não estou conseguindo, só existe um motivo, eu estou fazendo na carne, eu estou fazendo na minha força, e realmente, eu vou dizer aqui para você, pode até ter uns valentes que consigam até certo ponto, mas ninguém conseguiria jejuar 40 dias, como fez Moisés, como fez Jesus, na carne. Não tem como. O jejum é a manifestação, amados, da graça. Não tem como viver o jejum na nossa própria força. E sabe como Deus me mostrou isso? Nesse dia que eu estava querendo ir além na minha revelação, eu falei, Espírito Santo, eu faço por obediência, eu já fiz por disciplina, mas eu ainda acho que eu estou ainda na carne muitas vezes, está faltando revelação. Aí o Espírito Santo falou comigo, faça uma ceia. E eu comecei a fazer uma ceia sozinha, eu e o Espírito Santo. Amados, a hora que eu mordi o pão, eu comecei a cair num quebrantamento, junto com o Espírito Santo. E ele me levou e me reportou rapidamente a Cristo, na cruz. E ele disse, não foi apenas os 40 dias no deserto que ele resistiu, filha. Eu já te mostrei esses tempos atrás, quando eu até preguei sobre isso, a resiliência dele na tribulação e no Getsêmani. Mas agora Deus estava mostrando outra realidade para mim. Eu não sei se você já ouviu um cientista, um médico descrevendo aquela morte da cruz. Ela é sobre-humana. Eu não tenho tempo para fazer isso aqui. Mas o Senhor me fez pensar e me levou a ver. Não teria como ele suportar isso no corpo. Ser apenas um mártir humano pelos homens. Isso foi sobrenatural. E aí o Espírito Santo, quando eu comi, ele disse assim, se a cada vez que você estiver em jejum, e você for se alimentar, e eu fiz isso, amados, por 48 horas ou mais, não me lembro agora, eu só fiquei fazendo ceia na hora do almoço, na hora das refeições, até que o meu espírito compreendesse de uma forma mais profunda a realidade do que aconteceu com o corpo de Cristo para ele suportar. Depois, com a ceia, com o vinho, com o suco de uva, o Senhor começou a mostrar para mim o que corre no sangue, o oxigênio, aquilo que faz você respirar, as vitaminas, aquilo que faz te manter, aquilo que te dá saúde, aquilo que é absorvido nas células. Vocês conhecem um pouco do aparelho circulatório. O meu sangue, ele vai fazer isso enquanto vocês estão jejuando. Eu vou fazer isso dentro de vocês. E quando eu olhei para essa realidade, eu falei, uau, realmente é isso que Deus está nos revelando. E é por isso que eu coloquei o tema dessa palavra sendo a seguinte, jejum. Uma arma sobrenatural. E aí, depois que eu tinha posto isso, eu lembro que no final da live das 6 horas, que eu participei e falei sobre o jejum, no final, eu falei uma frase que ficou no meu coração. E eu falei, eu vou mudar o tema da minha palavra, porque o Espírito me levou. E eu coloquei jejum, a celebração do sobrenatural. Aleluia.
Ao invés de olharmos para o jejum como um ato religioso depressivo e difícil demais de executar, nós precisamos olhar para o jejum como a celebração do sobrenatural. Uau, significa eu dizer para mim mesmo, para o meu corpo, para a minha alma e para todos que estão ao meu redor: eu vivo no sobrenatural. E quando eu estou, eu mesma, vivendo essas experiências, eu estou mostrando para as minhas próprias falsas crenças que tudo aquilo é mentira e que tem sim um lugar para eu viver no sobrenatural em todas as coisas. E o jejum é uma prova concreta de que só pode se viver no sobrenatural. E por isso é a celebração do sobrenatural. E por isso deve ser celebrado com a ceia. Quantas vezes foi? Um dia eu vi alguém dizendo, apaixonado por Jesus: se você quiser fazer ceia todo dia, faça. Não espere um domingo especial no culto para você vir e se consagrar. Você pode ceiar a hora que você quiser com Jesus. E como eu experimentei isso nesses dias, querido. A mesa já está pronta. E eu experimentei aquela verdade que eu já tinha pregado, que quando Jesus estava com aqueles que caminhavam, os discípulos no caminho de Emaús, eles não reconheceram. Mas quando eles sentaram à mesa e começaram a ceiar, e ele partiu o pão, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. Eu acredito que Jesus não deixou apenas como um álbum de fotografia a ceia, mas é uma estratégia do céu para nos conectar a Ele e dizer: assim como eu vivi o sobrenatural, vocês também podem viver o sobrenatural em tudo. Em tudo. Diga comigo e diga com fé: em tudo. Naquilo que a tua alma te disser: eu não consigo, eu não posso, eu não sei, não dá. Olha para ela mesma e diga: é mentira. Ceia com Jesus, desfrute da revelação e celebre o sobrenatural na tua vida. E apenas viva, e apenas vá, e apenas obedeça, sem sentimentos, sem que você precise ser conduzido pela tua alma. Celebre no teu espírito o sobrenatural. E aí, amados, eu falei: Espírito Santo, se o Senhor está nos mostrando isso, eu olhei para a palavra como um todo, e não temos tempo de ir tão detalhadamente em tudo, mas eu olhei e estudei um pouco sobre, e vi pelo menos 7 tipos de jejuns bíblicos. Eu quero aqui enfatizar apenas um deles, mas eu quero citar os outros, para a gente compreender. O primeiro que eu vejo, o primeiro tipo de jejum é o jejum que nos leva a essa intimidade com Deus, conforme eu já falei aqui. Quando massacramos a nossa carne, as mentiras da nossa alma, e permitimos que venha para fora e enfrentamos isso através da graça e da capacitação sobrenatural do Espírito, algo começa a acontecer. A sensibilidade do nosso espírito começa a aumentar. E o Espírito Santo que já habita em você, ele já agia, mas é você que começa a ficar mais sensível a essa voz. E você começa a se apaixonar e se aproximar mais dele. Mas sabe por quê? Não é porque você pagou um preço com o jejum. Jesus já pagou o preço. Mas é que com o jejum, você permite que o teu espírito fique sensível à presença dele. E você então aprende a desfrutar e a querer intimidade com ele. Esse é o primeiro. O segundo é aquele jejum para experimentarmos mais poder de Deus. Mateus 17, 21 diz assim: e essa casta só se expele por meio de oração e jejum. Havia um momento, e foi um momento um tanto quanto constrangedor, imagine você passando por isso. Os discípulos estavam ali, de repente eles precisavam expulsar o demônio de uma pessoa, e eles não conseguiram. Imagina a gente no encontro com Deus isso acontecendo, e aí você vai chamar a hierarquia superior. Eles foram chamar Jesus. E quando Jesus chegou, bastou uma palavra, e os demônios saíram. Aí os discípulos, nesse treinamento, perguntaram para o mestre: por que nós não conseguimos? E Jesus olhou para eles, eu estou descrevendo todo o texto, e ele diz assim: porque a sua fé foi pequena. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês teriam expulsado. Aí, na sequência, ele fala esse versículo: essa casta só se expele por meio de oração e jejum. E sabe o que o Espírito Santo me falou?
essa casta não dizia respeito apenas ao tipo de demônio que estava. Um demônio muito forte, que precisava de jejum para ser expelido. Não. Estava se falando, por isso ele falou da incredulidade deles. Estava se falando, essa casta, se referindo a essa incredulidade que rodeia a vida de vocês. Amados, existe uma coisa que impede a gente de acessar tudo que já está disponível no reino espiritual para nós: a incredulidade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível acessar a graça. Sem fé é impossível se humilhar. Sem fé é impossível. É por isso que ele fala, mas olha, é só através de oração e jejum para vocês desenvolverem dentro de vocês fé. Então eu quero que vocês entendam como é de dentro para fora. Quando você jejua, não é assim que acontece, como a gente às vezes imagina. Então vem um raio do céu, um poder de Deus me toma e eu consigo executar algo sobrenatural, um milagre, uma cura, ou expulsar um demônio. Não. Quando eu jejuo e eu oro, o Espírito Santo que já está dentro de mim vai ser manifesto, porque a minha carne, ela foi morta. E agora a minha fé é aumentada. E por isso todo o poder do Espírito Santo dentro de mim pode ser liberado. E nada me segurará, nada poderá me parar. Você pode dizer amém para essa realidade? Você pode dizer glória a Deus? Imagina, não tem nada. Eu já passei por situações, amados, que eu pensava, agora não sei, agora não posso, agora não consigo, assim como você. Mas quando eu tive essa revelação, eu sempre trago isso para a minha realidade. Há poder no nome de Jesus. E é através da fé que eu acesso isso. Agora, você quer crescer em fé? Você quer crescer numa fé que manifeste poder na sua vida? Então, jejue. O jejum, aqui mesmo está dizendo o próprio Jesus. Vocês precisam orar e jejuar para que o meu poder aumente em vocês e para que essa incredulidade caia por terra. Amados, eu sinto no meu espírito que nós devemos rapidamente fazer isso agora. Coloca a mão assim no seu coração, na sua mente, onde você quiser, na sua cabeça. Espírito Santo, todo espírito de incredulidade que ainda nos cerca, nos ronda, caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito que vem contra o conhecimento de Deus na mente minha e dos meus irmãos, caia por terra no nome de Jesus. E nós estamos em jejum, Pai. Então nós declaramos que a nossa fé está aumentando. Que a incredulidade, esse demônio, essa casta de incredulidade está sendo banida do nosso meio em nome de Jesus. Amém? Amém. O Espírito Santo é assim, simples e poderoso. Basta você crer. O Senhor também nos fala do jejum para direcionamento. Em Atos 13, 1 e 2, a gente vê Barnabé e Saulo sendo separados para uma grande missão específica. E para aquele momento, eles tinham feito jejum. Por isso que toda vez que nós queremos ouvir de Deus uma direção para a igreja, nós começamos a orar e jejuar. Atos 14, 23, Paulo e Barnabé, em outros lugares que foram, começaram a orar e jejuar para levantar os presbíteros. Amados, então, diáconos, presbíteros, pastores não são ordenados porque eu e o pastor Marcelo admiramos e aprovamos o currículo, mas porque nós oramos, jejuamos e Deus do céu mostra. Esses dias nós passamos uma experiência incrível com essa direção das bandas nos hospitais. Deus tinha trazido essa impressão no coração do Júnior e da Sabrina, e nós começamos a orar porque não queríamos apenas ideias humanas nossas, e sim que fosse estratégia do céu. Deus trouxe uma visão para a Fernanda lá dentro do hospital que me mandou, que não sabia de nada, nem que a gente estava orando por isso, amados. E o Espírito Santo testificou especificamente aquela estratégia. Então, nós estamos em jejum para também termos direcionamentos específicos e vermos estratégias específicas, como eu falei também em uma das lives, assim como Deus dava estratégias específicas para Davi nas suas guerras, e por isso ele foi o rei que mais conquistou nas suas guerras. Outro tipo de jejum, o jejum para o cumprimento das promessas de Deus. A gente olha para Daniel, e Daniel foi um homem que orou e jejuou, e foi um exemplo nisso. E a Bíblia fala que eles tinham uma promessa, que Deus os levaria de volta para a sua nação. E ele conclamou um jejum de 21 dias.
E ele disse para que esse povo seja liberto e a gente possa voltar para a nossa terra. E o que aconteceu? A promessa se cumpriu. Apesar de todas as dificuldades no meio do caminho, no final da história, a promessa se cumpriu. Então, sim, o jejum também é para que as promessas de Deus na minha vida se cumpram. Na última live, se eu não me engano, que eu fiz, também falei sobre isso. Inclusive, dei o meu testemunho de uma das promessas se cumprindo depois de mais de 20 anos. Promessas de Deus que você lembra. Escreve, amados, leia, busque. E durante esse jejum, fale ao Senhor. Porque o jejum também libera as promessas de Deus já reveladas a você. O Senhor também me mostrou Neemias. Neemias jejuou e orou para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos e a promessa de Deus se cumprisse naquele lugar. Mas lá no Novo Testamento, Deus também me mostrou Paulo. Gente, Paulo foi levantado para pregar o evangelho aos gentios. Mas pensa num desafio, ele tinha sido um assassino. Inclusive tinha sido um deles. Até que ele tivesse credibilidade. A palavra de Deus diz, se você vê a história de Paulo, ele jejuava em vários momentos. Com um objetivo, ele suportar todo aquele ataque. A Bíblia nos fala que por muito tempo, ele foi perseguido de morte. E isso me emociona. Hoje nós olhamos para o grande apóstolo Paulo. Mas naquele tempo, estava escrito na testa dele, assassino. Mas Deus o tinha graduado no espírito e no sobrenatural. E Deus lhe deu uma palavra, filho, eu estou te levantando para os gentios. E porque ele creu e não se baseou, e ele foi o que mais falou, eu não me guio pelas opiniões do homem. E era por isso, não é porque ele era um revoltado, mas porque ele era visto dessa forma. E foi no jejum e na oração que ele encontrou força para cumprir o chamado e a promessa que Deus tinha sobre a vida dele. Aleluia. Mas o jejum também é executado e orientado pelo Senhor para ser interrompido uma crise. E é aqui que eu quero agora falar com você a identificação com esse momento que temos vivido. Se nós olharmos para a palavra de Deus, amados, em vários momentos, onde houve uma crise a nível de cidade, ou a nível de estado, a nível de país, profetas se levantavam, iam até os reis, confrontavam muitas atitudes erradas que estavam acontecendo daqueles reis em relação ao próprio Deus e em relação à nação. E eles se levantavam, trazidos por Deus, para que aquela crise pudesse ser interrompida. Quando nós olhamos para Joel 2, o texto mais lido nos últimos tempos, com o qual o pastor Marcelo deu início a essa jornada de 6 em 6 horas, a gente olha Joel dizendo, convertei-vos a mim, ou melhor, o Senhor dizendo através de Joel, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração. Em outro versículo diz, em outra tradução, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes como de costume. Ainda que naquela época eles tinham o costume de rasgar as próprias vestes para mostrar arrependimento, agora Deus está dizendo, vão além. E já era no Velho Testamento essa fala, amados, ainda era no Velho Testamento. Rasgai o coração, dilacerai o coração perante mim. E houve algumas crises que marcaram a nação de Israel. E eu olhei para algumas e fiquei pensando, nossa, parece até pequena diante de algumas que eu observei na palavra. Mas teve 2 reis que me marcaram tão negativamente, mas depois eu vi Deus os restaurando, Acabe e Manassés. Acabe, tem um profeta que diz assim, nunca se viu um caráter tão mau. Porque ele se vendeu a Jezabel. Mas a palavra de Deus depois continua, que Deus deu uma oportunidade de arrependimento e ele se arrependeu. E Deus teve misericórdia. Para aquele que teve o pior caráter de todos os reis, houve misericórdia porque houve genuíno arrependimento. Mas isso me fez pensar em algo. Nós temos falado tanto de libertação de Jezabel e Acabe, amados. E quando nos referimos ao espírito de Acabe, é aquele espírito que reinou na vida de Acabe, que o enfraqueceu em sua liderança, que o enfraqueceu na sua governança, porque o espírito de prostituição, de manipulação, de inferioridade,
dominou aquele homem, um caráter deteriorado por causa de uma mulher. E eu e Marcelo conversando esses dias, nós estávamos falando sobre como Deus tem levantado nesses dias para trazer um conserto no gênero masculino, assim como já se levantou e tem sido há alguns anos o conserto do gênero feminino. Mas há um foco e uma força nessa revelação acerca dos homens nessa geração. E por quê? Porque assim como aqueles reis, amados, Deus quer levantar o gênero masculino, não apenas os que estão em governo de cidade, de estado ou do país, mas os que estão no governo das famílias sacerdotais e que estão nos governos das igrejas espalhadas pela terra. Deus quer um conserto de coração, de caráter, de postura, e realmente se voltar ao Senhor de todo o coração. Também olhamos para Nínive. Nínive estava toda corrompida e Deus levantou Jonas no meio de uma crise. E Jonas resistiu, porque ele olhava a tamanha rebelião, amados. Tamanha rebelião, que ele pensava, se eu pregar eles vão se arrepender. E ele não estava querendo isso, porque ele os achava muito rebelde. E eu lembro que eu fui testada nisso. Quando eu fui orar pela libertação de uma criança que tinha sido violentada. E o Espírito Santo me conduziu que a mãe deveria perdoar o abusador. O perdão é para todos. Isso não significa que ele estava certo no que fez e nem significa que ele vai ser salvo. Isso vai ser com o que Deus vai fazer na vida dele. Mas para a pessoa que está levando aquela carga, aquela amargura, o perdão liberta. E era isso que Deus estava sinalizando. Mas eu resisti. E na hora eu falei, Espírito Santo, eu não sei se eu consigo fazer isso, porque eu estou com tanta empatia com o coração dessa mulher. E o Senhor falou, você não consegue mesmo. E então eu me apropriei dessa revelação, sobrenatural. O perdão é sobrenatural. Orar e cumprir um chamado desse é sobrenatural. Não tem um homem ou uma mulher boa a esse ponto. Por isso eu não julgo Jonas, ele precisou ser convertido no seu espírito, em se apaixonar pelo chamado que Deus deu, tão difícil a ele. Mas no meio daquela crise, Nínive se arrependeu. Também tem a crise estabelecida com Moisés. Amados, você imagina Moisés lá recebendo diretamente do próprio Deus as direções para o povo. Quando ele desce, ele encontra o povo adorando um bezerro de ouro. Eu imagino a crise do coração daquele homem, daquele líder. Foi uma crise que se estabeleceu na nação de Israel de novo. O povo tinha corrompido. E sabe o que Moisés fez? Jejuou 40 dias. E intercedeu pelo povo, até que o arrependimento chegasse no coração deles e Deus os perdoasse. Eu olhei um pouco para a história de algumas nações e eu vi 2 destaques. A Inglaterra proclamou vários jejuns nacionais, quando viveu a Segunda Guerra Mundial, quando viveu a invasão do Napoleão Bonaparte, momentos de crise terríveis para a nação. E na época que ainda o avivamento estava na Europa, igrejas todas reunidas, apregoando jejum nacional para sobreviverem às guerras. Nós não sabemos o que é guerra de verdade, amados. Glória a Deus por isso. Você pode imaginar o que era? E no meio daquele caos, as igrejas se levantaram e proclamaram o jejum. E venceram. E passaram pela crise. Nos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, um dos homens que se destacou no seu governo e no seu relacionamento com o Espírito Santo, com Deus. Ele também proclamou jejuns nacionais várias vezes. E a palavra de Deus era muito declarada. E vários níveis de libertação religiosas, raciais e outras situações legais, que eu não posso entrar em detalhes aqui agora, mas busque conhecimento sobre isso. Aconteceram mediante muito jejum e oração que eles viveram. Então, sim, os Estados Unidos, amados, foram conhecidos como uma nação do Senhor. E hoje, o que colheram de prosperidade muito tem a ver com aquele período de uma nação
que ainda era totalmente voltada para Deus, e nós estamos apregoando, e para isso temos sido chamados a essa nação. Eles voltarão para este lugar. Eles voltarão a serem uma nação que realmente se entrega completamente ao sobrenatural, como naqueles dias. Então, sim, o jejum pode interromper uma crise se ele trouxer o verdadeiro arrependimento e a verdadeira manifestação do poder, da fé, que rompe qualquer barreira, que expulsa qualquer demônio e que traz o rompimento do juízo de Deus através da obediência de volta. E aqui eu acho muito importante nós entendermos o seguinte, amados: como se manifesta o juízo e a ira de Deus? É sobre o pecado e não sobre o ser humano. É por isso que é necessário arrependimento. Eu e o pecado estamos aqui juntos. Se Deus se aproximar, Ele vai me matar. Não porque Ele quer, mas porque a sua glória, ela não condiz com o pecado. É por isso que Ele nos chama a nos arrependermos, porque se nós nos afastamos do pecado, o juízo, a glória vem, o juízo destrói o pecado e se aproxima e se relaciona comigo a vida de Deus. Então, quando o homem não se arrepende, endurece o seu coração e vive naturalmente o pecado, ele se torna um com o pecado. E quando a glória de Deus vem, o juízo o destrói. E isso é maldição na terra. E Deus se entristece profundamente com isso, porque tudo que Ele fez através de Jesus é para que essa maldição não venha sobre a terra. E é por isso que Ele levantava os profetas para dizer: clamem, falem para a minha igreja clamar. Falem para clamar por arrependimento, porque se vocês se arrependerem, se vocês verdadeiramente se clamarem, e se vocês realmente se arrependerem, eu virei e sararei a sua terra. Aleluia. E todos que responderam a isso, viveram essa realidade. Mas enquanto a crise não passa, existe também o jejum para proteção. Daniel foi assim. Você lembra que no meio de toda a conquista, antes da crise passar, Daniel foi jogado na cova dos leões? E detalhe, o rei foi manipulado porque o rei amava Daniel. E o rei foi manipulado novamente por esse espírito demoníaco, jezabélico, de manipulação. E um homem o manipulou a ponto que ele assinou aquele documento. E concordou. Quando ele percebeu que era Daniel, ele não podia voltar atrás. Mas a Bíblia diz algo: que ele orou e jejuou ao Deus de Daniel para protegê-lo. Quando Deus vê você, amado, em quebrantamento e humilhação, como Daniel estava há 21 dias, até aquele que é o teu inimigo é capaz de orar e jejuar para o teu Deus te proteger. Existe um lugar no meio dessa crise de proteção. E o jejum vai nos fazer sensíveis a perceber o amor, ao cuidado de Deus e a essa proteção que vem sobre nós. Esther viveu a mesma situação. Ela estava no meio de uma crise, ela ainda não tinha passado, e Deus lhe dá um chamado impossível de executar. Mas a Bíblia diz que ela pediu que jejuassem 3 dias por ela, antes que ela entrasse diante do rei. E sabe o que aconteceu? Quando ela entrou diante do rei, o cetro do rei foi estendido e ela não foi morta como ela poderia ser. No meio daquela crise, ouvindo um chamado que ela sabia que era de Deus, ela conclamou o jejum para que ela conseguisse cumprir e fosse protegida durante aquela crise. Eu acredito que também nós, como igreja, precisamos fazer isso, nos levantar nesse jejum, protegendo as nossas autoridades, protegendo aqueles que realmente têm compromisso com a verdade, estão lutando por ela agora, protegendo nossos líderes espirituais, inclusive vocês orando por nós, que estamos na frente, na equipe de frente dessa guerra e dessa batalha. Precisamos desse jejum também para nos proteger. E por último, existe o jejum para a revelação do plano de Deus para os tempos da vinda de Cristo. Daniel, Jeremias e todos os profetas proclamavam os últimos dias. E sabe o que eles falavam, inclusive como Joel? Nos últimos dias eu levantarei profetas que falarão ao meu povo, que ensinarão. E será para multidões. Existe um texto que fala que será para multidões. Eu creio que as internets estão alcançando multidões de uma forma diferente. E nós estamos indo a lugares onde não iríamos. E assim como também esses dias eu trouxe numa palavra,
eu creio que Deus está apontando para o fim. Não podemos afirmar quando e como, porque ninguém sabe o dia e a hora. Mas a própria palavra do pastor Marcelo, semana passada, nos trouxe revelação bíblica sobre isso. Há sinais dos finais dos tempos. E eu creio, e eu tenho orado por isso, porque eu ouvi um grande profeta de Deus que tem anunciado essas verdades. Falar o seguinte: clame, para que Deus revele coisas específicas para você nos finais dos tempos. E Deus vai dar estratégias específicas de proteção, de ação e de vitória para vocês nesses tempos. E é diante, amados, do temor. Pensa um temor, porque quando eu estava orando e ouvindo e lendo sobre essa palavra, o Senhor também falava dos falsos profetas dessa geração. Nós não podemos anunciar aquilo que Deus não mandou anunciar. Nós precisamos ter um temor genuíno com aquele que é o Senhor. Sunarabarassinarabá. E esses dias, quando com muito temor eu entreguei na live uma palavra de que ainda havia uma impressão no meu espírito que a crise continuaria por mais tempo. Eu não queria dar aquela palavra. Sabe a palavra que eu queria dar? Está perto do fim. Vamos fazer festa porque já está na hora do fim. Mas não foi o que o Espírito Santo mandou eu falar. E dias depois, momentos depois, foi estabelecido a continuação do lockdown. Mas, amados, essa notícia, ela não é para nos abater, para nos deprimir. E existe um texto da palavra, em Ezequiel, que diz assim: até que o meu propósito se cumpra. Até que o meu propósito se cumpra, o juízo permanecerá na terra. Existem propósitos de salvação, de libertação, onde o coração humano não chegaria se não fosse através dessas crises. As crises só aconteceram ao longo de toda a história do povo de Deus, na Bíblia e na história das igrejas de Cristo, até a nossa geração. Porque as crises nos levam de volta aos lugares de profunda intimidade, arrependimento e manifestação do poder de Deus. O Jefferson pode ir vindo. E eu quero agora, como eu disse no início, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor, vencedor de toda a batalha, conclamar você a permanecer. E se você não está ainda, que o Espírito te conduza a essa revelação. A entrar conosco nessa guerra de adoração, de oração, da palavra de Deus e também de jejum. Semana passada estabelecemos como igreja esse jejum. E agora recebemos essa notícia que amanhã haverá um jejum nacional. E eu não sei quantos lembram, mas há poucos dias nós oramos por todo o Brasil. O Senhor me pediu até para eu vestir uma camiseta escrita Brasil. E oramos por cada estado. E nós oramos pela unidade das igrejas. Mas agora não é hora da crítica. Se tem gente errada, se tem coisa errada, e tem, com certeza tem. Se tem gente com o coração certo ou não, também tem. Não é hora disso. É tempo de nos juntarmos àqueles que estão fiéis e permanecendo. Assim como Deus disse a Elias, vocês não estão sozinhos. Há mais 7.000 que não se curvaram a Baal. E eu creio, há uma igreja que não se curvou a Baal nessa geração. E é para ela que nós devemos olhar. E você é essa igreja. Não se curve a Baal, jejue e deixe tudo que tem de contaminação no seu coração na cruz. Mas se levante, porque a sua identidade é uma igreja de Cristo, fortalecida, que não se curva a Baal, que não se curva a outro Deus. E eu creio que essa igreja está sendo levantada no Brasil. E eu creio, que aquele momento foi um marco dos pastores, junto com o presidente, proclamando esse jejum. E eu convido você, que porventura ainda não esteja, a deixar o Espírito Santo levar o teu coração. Ele vai dizer como, quando, de que jeito. Mas permita Ele te trazer essa revelação. E nessa hora, amados, eu quero que nós realmente olhemos para essa guerra com uma única certeza. À medida que eu me quebranto e que eu encaro as minhas fraquezas, o Senhor de todo poder e vitória se levanta através de mim. E é nesse lugar, papai, que agora nós queremos entrar. E nós queremos primeiramente entrar neste lugar de arrependimento.
Você pode fazer isso onde você está. Se você pudesse ajoelhar onde você está. Se você não puder fisicamente, ajoelhe os seus corações. Foque a sua mente no Senhor. Pai, toda essa revelação, ela só tem um propósito. Ela só tem um propósito. Nos trazer de volta a Ti, Jesus. Nos trazer de volta. Você pode olhar para Ele agora? Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor me mostrou que não há força em nós. Porque o Senhor me mostrou que nós precisamos enfrentar. E Deus nos dá o nosso coração. Nós nos curvamos diante de Ti.